Você ora, busca, clama, mas continua preso no mesmo círculo espiritual. Você sabia que existem degraus no mundo espiritual que revelam o quanto alguém realmente entende da guerra pela sua alma? Hoje, tudo será exposto com clareza, autoridade bíblica e profundidade espiritual. Vamos falar sobre os 4 níveis de batalha espiritual e por que 90% dos cristãos nunca vencem nem mesmo o 2º nível. E se isso acontece, não é por falta de oração, não é por falta de fé, mas porque muitos nunca entenderam como essas guerras funcionam. Mas antes, se você já é inscrito do canal, faça parte da nossa comunidade. Seja membro para poder receber vídeos exclusivos e nos ajudar a continuar trazendo a palavra de Deus para todos vocês. O link está na descrição. Vamos ao vídeo. Quando falamos sobre batalha espiritual, muitos imaginam apenas ataques, tentações, provações e dificuldades naturais da vida cristã. Mas, segundo estudiosos respeitados, o conflito espiritual é muito mais amplo do que parece. A Bíblia revela camadas de enfrentamentos que vão além do que os olhos veem. E para compreender essas camadas, é preciso reconhecer como Deus conduz seus servos em meio à guerra. O primeiro nível da batalha espiritual aparece de forma clara nas Escrituras. É o combate interno. É aquilo que Paulo descreve em Romanos capítulo 7, quando fala sobre a luta entre a carne e o espírito. Esse nível é o mais básico, mas também o mais negligenciado. Muitos tentam vencer gigantes externos, sem antes vencer os conflitos internos. É nesse nível que o inimigo trabalha através de pensamentos, desejos distorcidos, desânimo, distrações e ataques à identidade espiritual. A pessoa tenta orar, mas perde o foco. Tenta ler a Bíblia, mas a mente se dispersa. Tenta caminhar com Deus, mas a carne resiste. Esse é o primeiro nível, e ele é vencido com disciplina espiritual, rendição diária a Deus e obediência sincera. Sem essa base, não é possível avançar, e é justamente aqui que 90% dos cristãos tropeçam. Eles acham que o problema está apenas no mundo exterior, mas a guerra mais importante é a que acontece dentro da alma. Jesus mesmo ensinou isso quando disse em Mateus capítulo 26, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse é um lembrete de que a batalha espiritual começa dentro do coração. Estudiosos afirmam que a maioria dos cristãos permanece presa nesse estágio porque não compreende a seriedade da vigilância espiritual. Muitos querem poder, querem dons, querem autoridade, mas não cuidam do campo interno, onde o inimigo lança suas sementes. Deus nunca leva alguém ao 2º nível enquanto a base espiritual continua quebrada. A guerra interna precisa ser vencida diariamente, e ela é vencida com oração verdadeira, com leitura profunda da palavra e com entrega total ao Espírito Santo. Esse primeiro nível, apesar de parecer simples, é um divisor de águas. Quem não o compreende se torna vulnerável em todos os outros níveis, e é por isso que quando o 2º nível se manifesta, tantos não resistem. Agora, vamos falar sobre os níveis que a maioria nunca ouviu falar. Níveis que a Bíblia deixa transparecer em vários trechos, como em Daniel capítulo 10, quando um anjo revela que enfrentou resistência espiritual no caminho para trazer a resposta de Deus. Isso mostra que a guerra vai além do que se vê e que há níveis espirituais que poucos compreendem. O 2º nível da batalha espiritual é o ponto onde a maioria dos cristãos desiste, se confunde ou se perde espiritualmente. Esse nível é mais profundo, mais intenso e mais estratégico do que o primeiro, porque agora não se trata apenas do conflito interno, mas da oposição direta do reino das trevas contra o avanço do propósito que Deus colocou sobre a vida de alguém. Aqui, a guerra deixa de ser apenas emocional e passa a ser espiritual de forma visível e direta. E é por isso que tantos não vencem esse estágio, porque ele exige maturidade, firmeza,
vigilância e conhecimento bíblico. Esse nível é revelado claramente na Bíblia. Ele aparece quando Daniel jejua e ora durante 21 dias buscando entendimento, e um anjo enviado por Deus é impedido por forças espirituais malignas, como registrado em Daniel capítulo 10. Isso mostra que o segundo nível acontece quando há interferência espiritual contra respostas, planos, revelações e direções que Deus está enviando. Não é coincidência quando a pessoa entra em oração e de repente tudo parece travar. Não é coincidência quando ela tenta avançar na caminhada espiritual e surgem obstáculos que não fazem sentido natural. Esse é o segundo nível, o nível da resistência espiritual. Nesse estágio, o inimigo não ataca apenas a mente, mas tenta impedir aquilo que Deus já liberou. Isso inclui portas que deveriam ter se aberto, direcionamentos que deveriam ter chegado, restaurações que já estavam determinadas no céu e respostas que já tinham sido liberadas pela vontade divina. É por isso que muitos cristãos se frustram, porque não entendem que existe uma guerra espiritual travando aquilo que Deus determinou. E sem discernimento, acabam acreditando que Deus não respondeu, quando na verdade a resposta está sendo bloqueada por forças espirituais malignas. Amados, quando entendemos esse nível, percebemos que a vida espiritual é muito mais profunda do que parece. Estudiosos explicam que o contexto bíblico revela uma realidade espiritual organizada, onde há territórios, hierarquias e batalhas estruturadas. E quando alguém começa a crescer espiritualmente, a resistência aumenta. Moisés enfrentou essa resistência quando foi enviado para libertar Israel. Elias enfrentou quando confrontou os profetas de Baal. Paulo enfrentou quando tentou visitar irmãos e foi impedido pelo inimigo, como ele mesmo declara na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. O segundo nível é o nível das interferências externas. É quando o inimigo tenta atingir a estrutura espiritual da vida da pessoa. Observem, aqui não são apenas tentações, aqui são bloqueios. São situações que parecem manipular o ambiente ao redor. São atrasos, perdas estranhas, resistência exagerada, ataques incomuns. O propósito é impedir o avanço espiritual. E para vencer esse nível, a pessoa precisa de algo muito importante: constância. Muita gente ora por um dia e desiste. Lê a Bíblia uma semana e para. Busca a Deus por um tempo e desanima. Mas a constância é a arma que destrói esse nível. Daniel venceu porque perseverou. Paulo venceu porque continuou. Jesus nos ensinou a orar continuamente, como está em Lucas capítulo 18. É nesse ponto que a maioria não vence. Não porque não amam a Deus, mas porque tentam lutar uma guerra espiritual com força emocional. Porém, esse nível exige força espiritual, e força espiritual é construída com disciplina, autoridade e entrega. A oração aqui não é apenas um pedido, é uma batalha. O jejum não é apenas sacrifício, é uma arma. A Bíblia não é apenas leitura, é espada, como declara Efésios capítulo 6, versículo 17. E algo importante precisa ser dito. Quanto maior o propósito de Deus na vida de alguém, maior é a resistência enfrentada nesse nível. O inimigo não coloca soldados fracos para tentar parar alguém com destino espiritual grande. Ele levanta resistência proporcional ao chamado. Se a guerra está grande, é porque o propósito também é. Se o ataque aumenta, é porque há algo poderoso sendo liberado no reino espiritual. Esse segundo nível é vencido quando a pessoa entende que não pode parar. Quando entende que a resistência não significa ausência de Deus, mas confirmação de que algo grande está sendo construído no mundo espiritual. A caminhada cristã não é feita para os que desistem, mas para os que perseveram. A vitória nesse nível vem para quem insiste, para quem se levanta, para quem não entrega sua fé, mesmo quando o ambiente parece contrário.
É por isso que Jesus enfatiza em Mateus capítulo 24: aquele que perseverar até o fim será salvo. O terceiro nível da batalha espiritual é um dos mais misteriosos e menos comentados entre os cristãos, porque aqui não estamos tratando apenas de conflitos internos ou resistências externas, mas de um confronto direto com estruturas espirituais que tentam influenciar ambientes inteiros, famílias inteiras e até gerações inteiras. Esse nível é mais profundo porque envolve aquilo que a Bíblia revela como fortalezas espirituais. E muitos cristãos nunca chegam a enfrentá-lo de forma consciente, justamente porque permanecem presos aos dois primeiros níveis e não avançam no conhecimento da palavra. Esse terceiro nível é citado de maneira poderosa por Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, quando declara que as armas da nossa batalha não são terrenas, mas espirituais, e são fortes em Deus para destruir fortalezas. Essas fortalezas não são apenas pensamentos ruins ou tentações. Elas representam estruturas espirituais que se estabeleceram ao longo do tempo para manter vidas aprisionadas. Podem ser comportamentos que se repetem na família, padrões espirituais que se arrastam por gerações, ambientes espirituais dominados por pecado, frieza espiritual ou incredulidade. São muralhas que o inimigo ergueu com o passar dos anos. Nesse nível, a guerra já não é apenas sobre avanços pessoais, mas sobre libertação. Libertação de ambientes, de ciclos, de influências que tentam controlar a vida espiritual da pessoa. O inimigo trabalha com essas fortalezas para evitar que alguém experimente a plenitude do propósito de Deus. São prisões invisíveis, prisões que acontecem quando alguém está avançando com Deus, mas algo parece puxá-lo de volta. Quando a luta se torna repetitiva, contínua, cansativa, e a pessoa percebe que está enfrentando algo maior do que ela imaginava. Estudiosos afirmam que a Bíblia revela que essas estruturas espirituais são reais e poderosas, mas não são invencíveis. A palavra de Deus mostra que Josué enfrentou fortalezas físicas e espirituais quando chegou diante dos muros de Jericó. Aqueles muros representavam mais do que pedra, representavam uma resistência espiritual estabelecida naquele território. E Deus derrubou tudo quando Josué obedeceu à estratégia que recebeu. E é justamente isso que muitos cristãos não entendem. Para derrubar fortalezas, não basta força, é necessária direção espiritual. Esse nível envolve guerra direta através de oração profunda, jejum específico e comportamento santo. A santidade é uma arma nesse nível, porque fortalezas não caem quando alguém vive dividido. A santidade cria portas espirituais para que Deus opere de maneira poderosa. Isso é visível em Daniel capítulo 1, versículos 8 e 9, quando Daniel decide não se contaminar. Essa decisão abriu portas espirituais que o capacitaram a enfrentar batalhas muito maiores depois. No terceiro nível, Deus começa a tratar áreas que foram ignoradas por muito tempo. Questões internas profundas, traumas, feridas, hábitos antigos, ciclos familiares, influências do passado. É nesse momento que muitos cristãos enfrentam uma das maiores lutas espirituais, porque Deus está preparando o terreno para que propósitos gigantescos sejam liberados. O inimigo sabe disso e tenta resistir, tentando causar desânimo, confusão, distração e até isolamento espiritual. A pessoa que entra nesse nível começa a perceber que suas batalhas não são comuns. Começa a ver que existem padrões espirituais estranhos ao redor da família. Começa a notar que sempre que tenta crescer espiritualmente, acontece algo para tentar paralisar seu avanço. E é por isso que esse nível exige vigilância extrema. A Bíblia alerta isso na primeira carta de Pedro, capítulo 5, ao dizer que o inimigo anda ao redor como um leão, procurando a quem possa tragar.
Essa vigilância não é medo, é discernimento. Para vencer esse nível, é necessário entender algo muito importante. Fortalezas não caem de uma só vez. Elas caem pela repetição da obediência. Caem quando a pessoa mantém sua vida diante de Deus de forma contínua. Caem quando ela decide quebrar ciclos com atitudes firmes. Cada oração derruba um tijolo. Cada ato de obediência derruba outro. Cada renúncia pelo reino de Deus enfraquece a resistência espiritual. E quando a pessoa vence o terceiro nível, algo começa a mudar no ambiente ao redor. A atmosfera espiritual da casa muda. A família começa a sentir libertação. Portas espirituais começam a se abrir. Propósitos começam a tomar forma. E é aqui que muitos finalmente descobrem que estavam vivendo aprisionados por fortalezas invisíveis por anos. Mas, se esse nível é profundo, o quarto é ainda mais poderoso. O quarto nível é o nível da batalha estratégica, onde Deus começa a revelar mistérios, direções e estratégias únicas que mudam completamente a forma de enxergar o mundo espiritual. Poucos chegam até aqui, porque esse é o nível onde Deus compartilha segredos espirituais com seus servos. O quarto nível da batalha espiritual é um território raro, alcançado apenas por aqueles que caminham em profunda comunhão com Deus. Aqui, não estamos mais falando apenas de resistências, interferências ou fortalezas. O quarto nível é o nível da revelação estratégica, onde Deus não apenas liberta, mas confia missão, autoridade e discernimento espiritual elevado. Nesse estágio, a pessoa já não luta apenas para sobreviver espiritualmente. Ela luta para avançar no reino de Deus e cumprir um propósito que impacta outras vidas. Esse nível é claramente visível na vida de homens e mulheres que marcaram a história bíblica. José, por exemplo, alcançou esse nível quando Deus começou a revelar interpretações de sonhos que afetavam não apenas sua vida, mas reinos inteiros. Isso está registrado em Gênesis capítulo 41, versículos 15 e 16. Outro exemplo é Samuel, que viveu em constante sensibilidade à voz de Deus, como mostra 1º livro de Samuel, capítulo 3, versículos 10 a 11. Esses homens não apenas venceram batalhas espirituais, eles receberam revelações que mudaram destinos. No quarto nível, a pessoa passa a ter discernimento espiritual ampliado. Ela começa a identificar movimentos espirituais que outros não conseguem perceber. Consegue entender quando uma situação aparentemente comum é, na verdade, um ataque espiritual. E também reconhece quando Deus está abrindo uma porta ou entregando uma estratégia específica. Esse discernimento não nasce da emoção, nasce da intimidade com Deus. Estudiosos afirmam que, no contexto bíblico antigo, somente pessoas altamente conectadas ao céu conseguiam perceber realidades espirituais ocultas ao povo comum. Esse nível exige uma responsabilidade muito maior. A pessoa que entra nesse estágio não pode negociar sua fé, não pode viver uma vida espiritual morna e não pode ignorar a voz do Espírito Santo. Aqui, Deus começa a revelar segredos, direções, caminhos e avisos. O nível 4 é o nível da visão espiritual. A pessoa começa a enxergar além do natural, entendendo que nada é coincidência, tudo tem um propósito e tudo tem um significado espiritual. Esse nível também é marcado por batalhas intensas, porque quando Deus entrega revelações, o inimigo tenta impedir que essas revelações se tornem realidade. É por isso que muitos homens de Deus enfrentaram oposição direta do reino das trevas, justamente quando receberam missões espirituais importantes. Moisés enfrentou Faraó após receber uma direção clara de Deus. Elias enfrentou Jezabel depois de um dos maiores atos de fé de sua vida. Paulo enfrentou perseguições severas quando começou a viver um nível de revelação que transformava comunidades inteiras.
E aqui está uma verdade profunda: quanto maior a revelação, maior a responsabilidade espiritual. Deus não entrega estratégias a quem vive dividido entre luz e trevas. A pessoa que caminha nesse nível precisa ter uma vida de oração profunda, precisa ouvir a voz de Deus diariamente e precisa manter uma postura espiritual sólida. A intercessão se torna parte do estilo de vida. A santidade se torna prioridade absoluta. A fidelidade se torna regra. É nesse nível que o cristão se torna uma ameaça ao reino das trevas, porque não está lutando apenas por si, mas por outros. Nesse quarto nível, Deus começa a revelar o que vai acontecer antes de acontecer. Ele avisa, ele prepara, ele direciona. A Bíblia mostra isso claramente em Amós, capítulo 3, versículo 7, onde é dito que Deus não faz nada sem revelar primeiro aos seus servos, os profetas. Isso não significa necessariamente que a pessoa se tornará um profeta no sentido ministerial, mas indica que Deus começa a compartilhar revelações com quem tem intimidade com Ele. E aqui chegamos a um ponto essencial. O quarto nível abre o caminho para o quinto, o nível mais profundo, mais poderoso e mais raro da batalha espiritual. O quinto nível é o nível da autoridade. Nesse estágio, Deus entrega ao cristão não apenas discernimento, mas poder espiritual para interferir diretamente em situações, expulsar forças malignas e estabelecer a vontade de Deus em ambientes específicos. É o nível que Jesus demonstrou em Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 8, quando deu autoridade aos discípulos. Que Deus continue fortalecendo cada irmão que está acompanhando este estudo até aqui. Este é o momento de avançar para a revelação mais poderosa de todas. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu sou filho de Deus, e receba essa palavra. Que o Deus Todo-Poderoso cubra sua vida com graça, força e vitória.